Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem receber a palavra do Senhor nesta hora? Eu tenho algo para compartilhar com você nesta manhã. O que eu quero compartilhar com você é algo que vai afetar a sua vida pessoal, vai abençoar você, mas acredite, vai abençoar todos aqueles que estão ao seu derredor também. Então hoje é dia de ser abençoado. Hoje é dia de você sair daqui cheio da palavra de Deus. Quantos dizem amém? Mas uma segunda coisa, a palavra que eu tenho para compartilhar com você, você precisa prestar atenção. Principalmente os irmãos que ficam mais nos extremos. Eles às vezes acham que conversar não vai me atrapalhar. É verdade, mas atrapalha quem está perto de você. Então, é preciso prestar atenção. Então, quem me conhece sabe disso. Quando eu prego, eu sigo um raciocínio, sigo um pensamento bíblico. Eu te ensino a pensar biblicamente. Mas um minuto que você distrai, às vezes você perde um conceito fundamental. Então eu quero desafiar você. Foca sua atenção agora, porque o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Diga, eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Diga, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga, por isso, agora eu abro meu coração para recebê-la em nome de Jesus. Eu quero falar a respeito de honra, de honrar. Mas eu quero usar duas palavras do hebraico para trazer clareza a esse conceito na sua vida. Então a palavra honra no hebraico é kabod. Kabod. Talvez você já ouviu essa palavra. Também traduzido como glória, quando se referindo a Deus, é a glória de Deus, kabod. Mas kabod também significa honra. É o substantivo, é a honra. O verbo honrar é kabad. Que você vê que a conjugação no hebraico tem uma lógica interessante. Então o substantivo kabod, mas o verbo honrar é kabad. E o que significa honrar? O que significa essa palavra no hebraico? Preste atenção nesse sentido. Kabad significa ser pesado, dar peso a algo. É isso que é kabad. Quando você honra, você dá peso. Então, por exemplo, quando você honra a Deus, isso significa que você está dando peso à sua palavra e à sua presença. Você atribui valor. Não é algo que você trata de qualquer maneira. Isso é kabad na Bíblia. Isso é honra. Agora, isso não é aplicado somente para Deus. Você aplica também, por exemplo, no seu cônjuge. Quando você atribui peso à sua esposa, atribui peso à palavra dela, à presença dela do seu lado, você está fazendo o quê? Kabad, honrando. Então, honrar é algo muito importante. Mas tem o inverso. Tem uma palavra que é o oposto, que é a palavra kalal. Diga, kalal. Kalal, fácil de pronunciar. Kabad é honrar. Kalal, em muitos lugares, é traduzido como maldição ou amaldiçoar. Ok? Mas a palavra mais usada para maldição no Velho Testamento é arar. Eu não sei quanto se lembra, eu preguei aqui há 2 semanas atrás, falando da arca que pousou no monte Ararat. Quem se lembra disso? Eu expliquei para você que arar é maldição, mas Ararat significa maldição revertida, maldição removida. Então, normalmente, a palavra maldição é arar. Diga, arar. Fácil de você se lembrar. Mas a palavra kalal, eventualmente também usada. Mas o sentido de kalal é exatamente o oposto de kabad. Kalal significa tratar com desdém, fazer pouco caso, ignorar, não dar peso. Isso é kalal.
Quantos compreenderam que é calau? Tratar com desdém, tratar com pouco caso, não dar atenção. Isso é calau. E a Bíblia fala que calau é maldição. Vê que coisa séria isso. Então isso significa o quê? Significa que quando seu filho vem te contar uma história que para ele é importante, qual que é a sua postura? Tá, ok. E o menino tá contando e você não tá nem aí. Você não tem tempo de ficar prestando atenção na história de menino, não é verdade? Você não usou a palavra bênção, nem a palavra maldição. Mas quando você trata o seu filho com desdém, pouco caso, você está amaldiçoando. Claro que isso nem passou na sua cabeça. Não passa na cabeça de um pai amaldiçoar um filho. Mas calau é maldição. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então isso é muito sério. Eu estava brincando com a minha filha e dizendo para ela por isso que avós são importantes. Por quê? Porque os meus netos vão lá para minha casa e eles às vezes sentam na mesa comigo e ficam me contando histórias. Histórias da escola, histórias das coisas que aconteceram. E eu presto atenção. Por quê? Porque eu não estou o tempo inteiro com elas. Mas quando eu estou com elas, elas têm minha atenção completa. Eles não sabem. Mas eu estou abençoando. Eu estou abençoando a vida deles. Porque eu estou dando o quê? Peso. Não é maravilhoso isso? Você não tem que usar a palavra bênção ou a palavra maldição para abençoar ou amaldiçoar alguém. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Números, se você quiser abrir, 23, verso 21, que Balaão, ele foi contratado, né, para amaldiçoar Israel. Mas na hora que ele vai amaldiçoar, olha o que ele diz: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. Ele usou a palavra bênção aqui? Não, mas Balaque, o cara que tinha contratado ele para amaldiçoar, falou: escuta, o que você está fazendo? Eu te contratei para amaldiçoar e você está abençoando. Mas ele não usou a palavra bênção aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nem sempre usamos a palavra eu te abençoo para abençoar alguém. E provavelmente não dizemos eu amaldiçoo. Até porque nós somos goianos, a gente nunca usa essa palavra, não é? Eu conversava com um paulista há uns anos atrás e ele estava me perguntando qual que é o pior palavrão que se fala em Goiás. Eu falei: olha, eu não sei qual que é o pior palavrão, mas tem uma palavra que goiano não fala. Eu vou falar aqui só a título de informação: desgraçado. É verdade ou não é? Você não fala. E se você fala para alguém xingando alguém, significa que você está amaldiçoando e ofendendo ele profundamente. É verdade ou não é? Ele ficou chocado, porque não existe isso lá onde ele mora. Daí falei para ele: vem morar aqui que a gente ensina o valor das palavras, né? E olha, você recebeu isso da sua cultura, que é uma coisa boa. Por quê? O que significa a palavra desgraçado? Significa alguém que não tem favor de Deus, não tem graça de Deus. E alguém que foi desmerecido, desfavorecido. No final das contas está o quê? Amaldiçoado. Mas nós não usamos essa palavra para ninguém. Mas às vezes, sem usar a palavra, podemos fazer. A Bíblia fala que, lá em Marcos, eu não vou ler com você, mas fica registrado para você ler em casa. Lá em Marcos 11, no verso 14, Jesus chega para a figueira e diz o que para a figueira? Nunca mais ninguém coma fruto de você. Jesus disse: eu te amaldiçoou? Não, ele não disse. Mas a Bíblia fala que no outro dia os discípulos passaram pela figueira e Pedro chamou a atenção do Senhor e falou: Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou. Mas Jesus não usou a palavra eu te amaldiçoo. Mas os discípulos, quando ouviram ele dizendo nunca, jamais, fruto de você, entenderam que era uma maldição. Então nós podemos abençoar sem usar a palavra ou a expressão eu te abençoo. E podemos também involuntariamente, inconscientemente, sem saber o que estamos fazendo. Podemos às vezes
estar amaldiçoando o que não deveríamos amaldiçoar. Quantos estão me acompanhando até aqui? Então, essa compreensão, ela é absolutamente chave. Você sabe, a palavra abençoar no hebraico, eu acho as coisas da palavra de Deus tão perfeita. A palavra abençoar em hebraico é barak. É a barak. Abençoar. Bênção é baracar. Abençoar, barak. Aí você fala, o que significa barak? Barak, em primeiro lugar, significa abençoar. Mas barak também significa ajoelhar. Colocar-se agachado. E aí, olha o que eu estou dizendo. Olha o que eu estou dizendo. Quando você, Kabad, dá peso ao seu filho, que é pequeno, e você quer abençoá-lo, o que você faz? Barak. E olha no nível dele. Vê como a Bíblia é maravilhosa. Você abençoa, dando peso, se colocando no nível dele. Mas quantos de nós fazemos isso? Às vezes fazemos do contrário. Involuntariamente deixamos de abençoar. Quantos estão percebendo a seriedade do que eu estou dizendo? Do que eu estou dizendo aqui? Vamos ler alguns exemplos. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 2, verso 30. 1 Samuel 2, 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera, eu que a tua casa é a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Deus está falando aqui de Eli, o sumo sacerdote. Agora, porém, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o que é a palavra de Deus? O que é o verbo honrar? Palavra honrar? Kabad. Os que me honram, os que dão a minha palavra, os que dão peso à minha presença, que dão peso à minha obra, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão o quê? Calau. Olha como a calau é traduzido aqui. Desmerecido. Significa, na verdade, desfavorecido. Perde o favor de Deus. O que é calau? É ser tratado com pouco caso, é ser ignorado. O Senhor está dizendo, quando você atribui peso, eu vou dar peso também a você. Mas se você me desonra, ou seja, você não atribui peso à minha palavra, às minhas promessas, então você também vai ser tido também com pouco valor na presença de Deus. Que coisa séria. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero dar peso não somente ao Senhor, mas também quero dar peso às suas promessas. Quero dar peso à sua palavra. Porque eu creio que a palavra do Senhor é verdadeira. Quantos dizem amém? Lá em Gênesis 12, verso 3, Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui é interessante porque a palavra amaldiçoar aparece 2 vezes. Só que no original são 2 palavras diferentes. Quais são as palavras? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Quando Deus diz essa primeira palavra no original é arar. Lembra que eu te falei que arar é maldição? Então, arar, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o segundo amaldiçoar aqui é calau. Não é arar, é calau. Então, esse versículo poderia também ser traduzido assim: olha, eu vou amaldiçoar todos aqueles que te tratarem com desdém e com desprezo. Eu vou amaldiçoar todos aqueles que fizerem pouco caso de você, que fizeram piadas grosseiras a seu respeito, que tentaram te diminuir, que tentaram tirar o seu valor e o seu peso. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Vê que o Senhor traduz isso como amaldiçoado, mas é calau. O Senhor não diz que nós seríamos amaldiçoados, mas Ele disse, olha, pessoas vão tratar você com desprezo, pessoas vão virar as costas para você, você vai estender as mãos para cumprimentar e Ele não vai te cumprimentar. Está entendendo? Isso aconteceu comigo, né? Então, o Senhor diz, isso é muito sério. Ele está fazendo calau, está tratando você com pouco caso. Tem muito cuidado também na hora de fazer piadinhas. Sempre tem uns irmãos que gostam de fazer piadas, eu gosto muito desses irmãos, eles me fazem rir, mas tenha cuidado, porque às vezes a sua piada ela traz um conteúdo para diminuir o outro.
para desvalorizar o outro, para colocar o outro na posição menor. Isso é calau. Isso é amaldiçoar. Que o Senhor nos livre de amaldiçoar. Nós só abençoamos. Aleluia, irmãos. Deus é bom. O Senhor é maravilhoso. Agora, deixa eu ampliar o conceito para você compreender. Preste atenção nisso. Tudo aquilo que você dá peso, você abençoa. E tudo que você abençoa, multiplica e cresce. Preste atenção. Cabade. Dar peso. Tudo que você dá peso, na verdade você está o quê? Abençoando. Diga, abençoando. E tudo aquilo que você abençoa, cresce. Multiplica. Tá me ouvindo? O inverso. Calau. Tudo aquilo que você trata com desdém, pouco caso, você está, na verdade, fazendo o quê? Amaldiçoando. E tudo aquilo que você amaldiçoa, o que aconteceu com a figueira? Seca e morre. Seca e morre. Preste atenção. Eu tenho que repetir isso para você, porque esse princípio eu vou te aplicar ele em outras situações e você vai ver como que é importante. Como é sério o que eu estou dizendo. Primeiro, cabade. O que significa cabade, meus irmãos? Dar. Diga, dar peso. O que significa cabade? Tudo aquilo que você dá peso, você na verdade faz o quê? Abençoa. E tudo aquilo que você abençoa, o que acontece? Cresce, multiplica. Tá me ouvindo? Isso, Jesus, eu acho maravilhoso, lá em Mateus, capítulo 14, verso 19, fala da multiplicação dos pães. Quando nós falamos da multiplicação dos pães, nós gostamos muito de ler João 6, que é a mesma narrativa. Só que lá em João 6, quando Jesus vai multiplicar o pão, a Bíblia diz que ele deu graças. Deu graças. Aleluia! Deu graças. Ele encontrou motivo para dar graças para o reles 5 pães e 2 peixinhos, que era a merenda de um menino. Muito pouco. Mas ele atribuiu o quê? Valor, peso. E deu graças. Mas o que é interessante é que aqui a descrição de Mateus 14 é diferente. Lá diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, ele fez o quê? Abençoou. E depois que ele abençoou o pão, aconteceu o que com o pão? Multiplicou. Tudo aquilo que Deus abençoa, cresce e multiplica. Tudo aquilo que você abençoa, cresce e multiplica. Então, o que você abençoa na sua vida, cresce e multiplica. Mas o que você amaldiçoa, seca e morre. Cabade e calau. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso é extremamente importante. Não é? Então, às vezes a gente não vai usar a expressão eu te abençoo. É claro que é muito bom dizer eu abençoo você, querido. Eu abençoo você, querida. É claro que isso é muito importante. Mas você abençoa quando você dá peso. Atribui valor. Entende? Ao que o outro diz e também ao que o outro é. Mas se em vez disso você faz pouco caso, vamos aplicar. No seu casamento, como eu sei que a maior parte das pessoas no escudo, dos irmãos no escudo é casado, eu falo de cônjuge. Olha para cá, tudo aquilo que você valoriza, dá peso, você presta atenção. Qual que é a maneira de saber que você dá peso? Se você dá atenção. Aquilo que você ignora, não, você não dá peso. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? E aí, a sua esposa, quando você vai conversar com ela, o que você dá peso? Você dá peso nos defeitos. Você dá peso nas falhas. Você lembra daquilo que é ruim, desagradável. Quando você faz isso, você está dando peso, você está fazendo o quê? Quando você dá peso, você faz o quê? Abençoa. Mas você está abençoando uma coisa boa?
Não, você está abençoando os defeitos dela. E tudo aquilo que você abençoa, acontece o quê? Cresce e multiplica. Então preste atenção, quanto mais peso você dá os defeitos dela, mais atenção você dá para os defeitos dela. E isso não é bênção, é maldição, entendeu? Mas você na verdade está abençoando porque você está dando peso. Kabad, dá peso, abençoar. Não abençoa os defeitos, abençoa as virtudes. Mas quando se fala de virtudes, às vezes fala com desdém. Às vezes você nem consegue mencionar virtudes. Qual a última vez que você elogiou seu cônjuge? Qual a última vez que você falou coisas boas para ele, dele? Entende? Então, eu amo a minha família. Por quê? Porque a minha família me defende. Minha esposa me defendia até da minha mãe. Defende até da minha mãe. Eu conheço meu filho. Ele não é tudo isso, não. Eu sei de onde ele nasceu. Ela dizia. Mas minha esposa não aceita. Por quê? Ela faz questão de dar peso às partes positivas. Aquilo que você dá peso, você abençoa. E o que você abençoa, acontece o quê? Cresce e se multiplica. O que você quer que cresça e se multiplica no seu casamento? Dê peso para isso, meu irmão. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Dê peso para isso. Não dê peso para aquilo que você quer que cresça. A Bíblia fala, isso pode ser aplicado aos pais também. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. A palavra do Senhor diz para honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. A palavra honrar ali é o que, meus irmãos? Kabad. Kabad. O que significa kabad? Dar peso. Dar peso. Valorizar. O que o Senhor está dizendo? Dê peso aos seus pais. Dê peso ao que seus pais falam. Porque o inverso disso traz maldição. Deuteronômio capítulo 27, 16 é muito interessante. Diz assim, olha o que diz. Maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. A palavra maldito ali é arar. Então, maldito aquele que desprezar. O que você acha que é desprezar em hebraico? Kalal, meu amigo. Kalal. Olha que interessante. Você vai na casa do seu pai, você já é casado, já é adulto, e você começa a tratar seu pai como se trata o seu menino. Você não dá atenção para o que eles falam. Tá falando e você, ok, tá. Mas você nem sabe o que foi dito. Você não senta olhando nos olhos. Você está fazendo o quê? Calau. Você está desprezando os seus pais. Você não está ocorrendo na sua mente que você está amaldiçoando eles. Não, claro que não. Mas é como eu te disse, você não tem que usar a palavra maldição para amaldiçoar. Basta tratar com desprezo, com menos valor. Você sabe, você não tem que obedecer tudo que seu pai e sua mãe te diz depois que você se casou, que você já é adulto. Você não tem. Não, é porque às vezes, tadinho, eles também já nem tem noção mais como é a sua vida. Mas olha pra cá, independente da idade que você esteja, sempre honre. Honre. Como é que você honra? Olhando no olho, conversando, atribuindo peso. É meu pai que está falando, é minha mãe que está falando, e eu atribuo peso. Quando você faz isso, você é abençoado, e você está abençoando. Quantos estão acompanhando? Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Os irmãos estão caladinhos. Eu quero que você entenda. Muita gente fala que queria tanto ser como aquela mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Mas o segredo está lá. Vamos ler o segredo? Provérbios 31, 28. O que diz? Diz assim: levanta-se seus filhos, e os filhos chamam a mãe de quê? Ditosa. Ditosa é alguém virtuosa, maravilhosa. Os filhos chamam ela de chata? Enjoada? Pega no pé? Não, os filhos chamam. E o marido faz o quê? O marido louva
Aí você fica perguntando, por que essa mulher é virtuosa? Porque alguém abençoou as virtudes, deu peso a ela, e tudo aquilo que você dá peso é abençoado, e o que é abençoado se multiplica. Deus não vai multiplicar mulheres na sua vida, mulher é só uma, mas vai multiplicar a qualidade do seu relacionamento com ela, vai multiplicar as virtudes dela, mas de você só depende uma coisa: escolha o que você quer dar peso. Escolha. Eu já preguei essa mensagem em outros carnavais, ok? Usando outras ilustrações e expressões. Já preguei aqui falando de um coração benigno, que vê bondade. É a mesma coisa. Mas hoje eu estou usando uma expressão, na minha opinião, muito mais séria, muito mais apropriada para nós. Escolha o que você quer olhar em nome de Jesus, porque o povo de Israel escolheu muito mal. Lá em Números, capítulo 13, a Bíblia fala que o povo chegou em Cades Barneia. Isso foi mais ou menos um ano depois que eles saíram do Egito. Deus queria que eles entrassem na terra. Eles pediram para enviar os espias. Deus não precisa de espias. Os espias não foram enviados para definir estratégia de guerra, entendeu? Eles foram enviados só para olhar a terra e contar para o povo como era a terra que Deus tinha para eles. E a Bíblia fala então que você conhece a história, eles eram 12 e 10 foram incrédulos. Quantos foram incrédulos, meus irmãos? 10. 10 aponta para quê? Para a lei. Porque são 10 mandamentos. Esses 10 apontam para a lei. Quantos foram os que creram? 2. Como era o nome deles? Josué e Josué é a mesma palavra de Jesus no hebraico. É a mesma coisa. Em português ficou diferente. Josué e Jesus. No hebraico é tudo a mesma coisa. Yeshua. Então, Josué é Jesus. Caleb significa... Isso é uma coisa interessante você entender. Caleb significa cão. Você fala cão? Sim. Cão é a maneira como os judeus chamavam os gentios. Quem são gentios? Aqueles que receberam a graça de Deus e não estão debaixo da lei de Moisés. Aponta para mim e para você. Josué e Caleb nos fala daqueles que são nova criação em Cristo. Esses são os que entram na posse da herança. Aleluia. Mas isso fica para outro dia. A Bíblia fala então que eles voltaram e 10 vieram contar a respeito da terra. Vamos ler o que eles disseram? A Bíblia fala que eles disseram 10 coisas. Veja, a Bíblia tudo é consistente. São 10 coisas porque eles são da lei. E tudo que eles fazem lembra a lei. Então, enquanto eu leio, nós vamos contar quantos foram. Números 14, verso 7. Olha o que eles disseram. Relataram Moisés e disseram: fomos, ok? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: 1. A terra pelo meio da qual passamos a espiar, terra muitíssimo boa. 2. Não, desculpa, irmãos, estou lendo aqui o versículo errado. No capítulo 13, verso 27, eu estou lendo 14. Números 13 e 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes. O que eles disseram? Verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. 2. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. 3. As cidades muito grandes. 4. Fortificadas. 5. Também vimos ali os filhos de Anak. 6. Os amalequitas habitam a terra do Negueb. 7. Os heteus. 8. Os jebuseus. 9. Os amoreus. 10. E os cananeus, que habitam ao pé do bar da ribeira do Jordão. Eles falaram 10 coisas. Só uma positiva. Só a primeira. De 10, só uma positiva. Não mencionaram o nome do Senhor nenhuma vez. Nenhuma vez. O que eles estavam dando peso? Estavam atribuindo valor, dando peso. Preste atenção. Como é que a gente descobre que alguém está dando peso? É aquilo que ele presta atenção. O que eles estavam prestando atenção e dando peso? Aos obstáculos, aos problemas. É isso que eles estavam dando peso. Mas agora vamos dizer Josué e Caleb. Olha o que diz.
Números 14, verso 7. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. 2. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra. 3. E nola dará. 4. É uma terra que manda leite e mel. 5. Não somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porque como pão nos podemos devorar. 6. Retirou-se deles o seu amparo. 7. O Senhor é conosco, não tenham medo. Veja, preste atenção, aquilo que você atribui peso, você abençoa. E o que você abençoa, cresce e multiplica. Aqueles 10 espias, eles deram peso a quê? Aos obstáculos, às dificuldades, aos problemas. Então eles estavam fazendo o quê? Abençoando os obstáculos, dando peso para eles. E ao fazerem isso, estavam, na verdade, aumentando. Porque aquilo que você abençoa, cresce. Quantos estão me acompanhando? Mas agora você veja Josué e Caleb. Eles mencionam o nome do Senhor 3 vezes. Os 10 não mencionaram nenhuma vez. Mas eles mencionam o nome do Senhor. Por quê? Eles deram peso ao Senhor. Peso à promessa do Senhor. Peso à palavra do Senhor. Os outros falaram 10 coisas. Só uma positiva. Eles falaram 7. 7 por quê? Porque 7 é o número perfeito. É o número completo. É o perfeito descanso que eles vão poder entrar. Aqueles 12 viram a mesma coisa, sabe? Preste atenção nisso. Os 12, eles viram gigantes, eles viram cidades fortificadas, tudo eles viram. Aqueles 10 espias estavam mentindo, irmãos? Sim ou não? Não, era tudo verdade. Era tudo verdade. E aí é que entra o problema. Às vezes, esses 10 espias nos nossos dias seriam considerados o quê? Pessoas realistas, pragmáticas. Não esse tipo de crente que tudo pela fé, tudo, entendeu? Eles seriam tidos como as pragmáticas, as pessoas realistas. Frequentemente encontro irmãos que vêm conversar comigo, eles querem aconselhamento, eles falam, pastor, eu sei tudo que você prega, mas nós temos que ser também realistas. Realistas. O que quer dizer realista, ser realista? Ele só quer ver o defeito. E quando eu mostro a virtude, não, isso não é realidade. A realidade é só o defeito. A realidade é só o obstáculo. Essa que é a realidade. Preste atenção. Os espias viram a mesma coisa. Todos os 12. Mas 10 escolheram dar peso a algo. 2 deram peso para outra coisa. Toda a realidade, filho, pode ser positiva ou negativa. Positiva ou negativa. Mas quando você dá peso para o negativo, você desagrada o Senhor. Deus não gosta. Deus ama aquele que dá peso ao positivo. O foco dele é no positivo. Porque quando ele dá peso, ele abençoa. E quando ele abençoa, as coisas crescem e multiplicam. Não é maravilhoso isso? Você sabe, frequentemente, quando eu viajo, eu vou para outros países. Quando é a primeira vez, isso aconteceu em todos, não teve exceção. Porque a nossa mentalidade ainda é muito natural, esquerdista. E aí, quando eu cheguei na primeira vez em Moçambique, primeira vez que eu fui, então, na hora que eu desci no aeroporto, o pastor falou: eu queria te mostrar a realidade de Moçambique. Eu falei, passo a vez. Passo a vez. Eu não quero ver a realidade de Moçambique. Eu quero saber o que o céu tem a dizer a respeito de Moçambique. Mas eu estava no aeroporto, lá em São Paulo. Encontrei uma família da nossa igreja. Eu vou falar de você agora, querido irmão. Fique em paz, não vou falar seu nome. Eles não são daqui da nossa cidade. E encontrei com eles em São Paulo, surpreso. Aonde é que vocês vão? Para Moçambique. E eu falei, eu também. E eles disseram, eu sei. Compramos no mesmo voo. E entraram no avião comigo.
Quando descemos lá na cidade de Joanesburgo, onde faríamos conexão para Maputo, eu desci na cidade e falei para eles: vamos para o portão de embarque. Eles disseram: não, nós não vamos de avião para Maputo. Eu falei: não, como vocês vão? Nós contratamos uma van porque nós queremos ver a realidade. Quando alguém fala que quer ver uma realidade, me dá uma dó. Mas eu falei para eles: tudo bem, boa viagem. E aí eles contando. Aí o guia estava esperando ele na porta do aeroporto, e aí saiu com eles e falou: olha, a van não chegou ainda. Nós vamos ter que ir afastar um pouquinho para esperar chegar até aquele lugar ali para a van chegar. Isso era mais ou menos 5 horas da tarde. Deu 5h30, a van não tinha chegado. E a guia ficou tensa. Eles perguntaram: por que você está tensa? Ela falou: porque nós não podemos ficar aqui à noite. Se escurecer, nós estamos embaixo de uma favela. Eles vão descer e vão assaltar a gente. Mas eles queriam a realidade, né? Todo mundo tenso. Por fim, a van chegou. Tudo com muita emoção. A van chegou. Qual foi a surpresa? Não é uma família de gente pobre, é gente rica. Não é gente que ganha bem, não. É gente rica. E aí, a van, eles foram apertadinhos, com a perninha assim juntinha. Sabe quando o joelho fica grudadinho no outro? O pai, a mãe e os filhos sem ar. Eles agarraram de Joanesburgo, Maputo, umas 6, 7 horas de viagem. Eles queriam a realidade. Chegaram em Maputo. Como eles queriam a realidade, o pastor tinha reservado um hotel para eles. Um hotel da realidade. Porque eu só fico na ilha da fantasia. Aí pararam na van, na porta do hotel. E a irmã, a matriarca, olhou e falou: eu não desço daqui nem morta. Ninguém me faz entrar aí. Eu falei: ela não quer entrar na realidade. Aí foram cair aonde? No hotel onde eu estava. Aleluia. Alguém fala: pastor, mas você fica em um hotel bom? Claro que eu fico em um hotel bom. Você quer que eu fique na realidade? Não, realidade é só para os esquerdistas. Eu quero ficar aqui na ilha da fantasia, como eles dizem. Mas não tem nada de fantasia, olha para cá. Eu só estou te explicando que as pessoas escolhem o que elas querem dar peso. Veja, você mora aqui no Brasil. Para você, o Brasil não é só favela, não é só Amazônia, não é só carnaval, nem futebol. Para você, muito mais do que isso. As coisas que você dá peso é diferente, mas o turista, ele vem, ele só dá peso a isso. Por isso, se multiplica na vida dele. Por isso tem turista que nem volta para casa, morre aqui. Porque a realidade é multiplicada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você escolhe o que você quer ver. Qual que é a realidade da sua casa? Pastor, você está vendo hoje aqui almoçando com gente, mas isso aqui não é a realidade. Eu fico olhando e me dá uma dó. Tinha que falar o contrário. Tinha que dizer: olha, pastor, nos outros dias da semana tem muito ataque maligno, mas essa é a verdadeira realidade da minha família. Nós somos gente abençoada, que senta à mesa, que dá graças e come em paz. Mas alguns dizem: não, eu só quero que o pastor veja que essa não é a realidade. O Senhor não sabe o que esse homem fala. Você não sabe o que esses meninos aprontam. Eu fico pensando: eu não quero saber. Eu vim aqui para te abençoar. Então eu tenho que dar peso para essa família sentada domingo de manhã, igual propaganda de margarina. O sol nascendo, borboletas voando e alguém cantando "Oh Happy Day". Por favor, eu quero propaganda de margarina. Essa vai ser a minha realidade. Mas não como margarina, não procede de Deus. Como manteiga. Mas a propaganda sempre foi boa. É verdade ou não é, irmãos? Qual a realidade que você quer ver? A positiva ou a negativa? Onde você coloca a sua atenção, você dá peso. E o que você dá peso, você abençoa. E o que você abençoa, cresce e se multiplica. Eu vou dar peso ao lado positivo da minha casa. Meus filhos são ungidos do Senhor. Eles são uma bênção. Meu marido é assim, um homem de Deus. É um homem fiel. Meu marido é abençoado. Quando eu dou peso ao positivo, o positivo é abençoado. E aquilo que é abençoado cresce e se multiplica.
Mas tem uma coisa, quando você dá atenção ao positivo, isso significa que você está fazendo o quê com o negativo? Você está ignorando. Você está fazendo pouco caso. Você está menosprezando. Você não está dizendo que ele não existe. Os espias, os 7 espias, não disseram que o problema não existiam. Está me ouvindo? Eu não tenho a ilusão, eu sei que na sua casa tem muitos problemas. Eu sei que no seu casamento, às vezes, tem muitas coisas que não são boas. Eu não estou iludido sobre isso, mas eu quero que você aprenda a desprezar o negativo. Porque aquilo que você faz pouco caso, você amaldiçoa o negativo. Aquilo que você amaldiçoa, seca e morre. O negativo vai morrer cada dia mais na sua vida. E a bênção vai te fazer frutificar, crescer e ser abençoado. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Quantos estão compreendendo essa palavra? Meu Deus, como eu amo a palavra de Deus. Como ela é maravilhosa. Amém. E o diabo? Vamos falar do diabo também. Ah, pastor. Você sabe? O que você dá peso, multiplica na sua vida. Como eu já falei. Conhece, irmão, que tudo é o diabo? A cada 3 palavras foi o diabo. O diabo tá furioso comigo, pastor. O diabo tá furioso demais. O diabo me atacou. Tem irmãos que falam até coisas absurdas do tipo, o diabo me fez fazer isso. Eu nem queria fazer, o diabo me fez. Porque ele atribui muito peso à obra do diabo. Quanto mais você atribui peso, dando atenção, mais isso vai acontecer. O quê? Vai multiplicar na sua vida. Eu vou contar algo para você. A melhor estratégia para você fazer a batalha espiritual é aprender a ignorar o diabo. Trate-o com desprezo. Entende? Paulo, nas epístolas do Novo Testamento, Paulo só menciona o nome diabo 2 vezes, e assim mesmo de passagem, porque não teve nenhuma outra alternativa. Mas Paulo não dá ênfase. Não dê ênfase. Dê ênfase às bênçãos de Deus, não à ação do diabo, entendeu? Dê atenção para a sua saúde e não para algum sintoma que está aparecendo. Aprenda a desprezá-lo. Não fale dele. Não comente sobre ele. Pastor, eu vou negar a realidade? Não! Você não tem que negar. Você tem que apenas menosprezar. Porque o que você menospreza seca. Morre. Você está amaldiçoando a doença. Você está amaldiçoando o sintoma. E o diabo você pode amaldiçoar também, entendeu? Às vezes o diabo vem e fala coisas, pastor, o diabo tem falado coisas na minha mente. Me fala que eu posso fazer para isso parar? Não vai parar. O diabo fala mesmo. O que você deve fazer? Aprenda a ignorar. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Ah, você não é nada, você não vai prosperar, você não vai ter sucesso, portas não vão se abrir. Pastor, você falou, mas não é bem assim. Isso é o diabo falando com você. O que você precisa fazer? Ficar o tempo inteiro repreendendo? Eu me lembro, quando eu era novo convertido, me ensinaram, olha, tudo que você vê, você repreende. Qualquer coisa que você vê o diabo fazendo, repreende. E eu virei um repreensor profissional. Não importa sair em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Eu estava conversando, eu estou te vendo, eu percebi, eu estou te vendo. Chatíssimo isso. Quem aguenta isso? Quem aguenta alguém assim? A Bíblia não fala para você ficar o dia inteiro repreendendo, mas ela fala para você orar sem cessar. Ela fala para você alegrar-se sempre. Ela fala para em tudo dar graça. Quando você dá graça, você atribui peso à bênção. Tá dizendo, essa bênção é maravilhosa. Por isso eu sou grato a Deus por ela. A Bíblia fala, é muito interessante lá em João capítulo 6, quando o Espírito Santo quer se referir ao lugar da multiplicação dos pães, o Espírito Santo diz assim, o lugar em que Jesus deu graças. Olha que coisa impressionante. O Espírito Santo nem fala de multiplicação. Tanta coisa aconteceu ali, mas o Espírito Santo só quer registrar foi o lugar em que o Senhor Jesus deu graças. Quando você é grato, você está atribuindo peso para a coisa certa. Quando você atribui peso para o negativo, atribui peso só para o lado ruim, acredite em mim, isso vai crescer e multiplicar na sua vida, meu irmão. Mas hoje o Senhor está te ensinando um princípio. Então eu vou declarar, sua vida hoje nunca mais será a mesma. Porque algo foi adicionado.
E outro algo foi removido da sua mente. Um novo conceito que o Espírito de Deus está te colocando hoje. A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou para os discípulos: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. Ele queria ir ver o endemoniado gadareno para libertá-lo. E a Bíblia fala que no meio do caminho veio uma tempestade terrível. Claro que é o diabo que queria impedir o barco de chegar lá. E o que Jesus fazia enquanto o diabo atacava? Dormia. Olha a resposta do Senhor para o diabo: completo desprezo, completo desdém. O Senhor dormia. Mas pastor, a Bíblia fala que os discípulos acordaram e ele repreendeu o mar. É verdade, ele repreendeu o mar, não por causa dele, repreendeu por causa dos discípulos que estavam com medo. Por isso ele repreendeu, mas ele estava dormindo. Por quê? Porque é assim que você guerreia às vezes, aprendendo a ignorar a ação maligna e valorizando a ação de Deus. Escolha o que você quer ver. Eu sei que já preguei isso também em outras épocas, chamando isso de atitude. Não gosto dessa palavra mais porque ela tem sido abusada aí fora. A Bíblia chama de espírito. Caleb e Josué tiveram um espírito correto. Entende? Mas atitude é isso. Você conhece aquela expressão que todo coach adora, né? Para algum o copo está meio cheio, para outros está meio vazio. Entendeu o que eu estou dizendo? Aquele que diz que o copo está meio vazio, falou a verdade? Sim ou não? Aquele que falou que o copo está meio cheio, falou a verdade? Os dois falaram a realidade. Entendeu? Então, não tem esse negócio de eu quero ver a realidade do copo. Não, a realidade do copo está nos seus olhos. A realidade desse copo está no olho de quem vê. Se os seus olhos forem bons, o copo vai ser maravilhoso. Mas se os seus olhos forem maus, diz a Bíblia, ele está meio vazio, vai cada vez esvaziando mais. Eu sei que é um ditado apelativo, mas é verdade. Eu reclamava de não ter sapato até o dia que encontrei um que não tinha um pé. Aí nesse dia eu caí na real e falei: puxa, o que é um sapato? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque você escolhe a realidade. Entende? Você quer a realidade da promessa de Deus ou você quer a realidade dos obstáculos dos gigantes? É tudo realidade. É tudo verdade. Qual que você escolhe ver? Josué e Caleb escolheram ver a realidade da promessa. Mas tem irmãos que desdenham da promessa de Deus. E eu falo sempre da promessa de Deus. Um dia eu falei aqui para os irmãos que você deveria ter uma caixinha de promessa. E a irmã falou para mim um dia: você vai levar a caixinha de promessa? Só pega as partes boas, né? Por que você não coloca aí também alguns castigos? Eu falei: essa parte fica para você. Por quê? Porque trata com desdém a promessa. A promessa é coisa de crente superficial. Para mim, o que importa é carregar a cruz. Promessa é coisa de crente que só está atrás da bênção. Eu não. Eu quero saber do meu compromisso. Quer dizer, ele despreza a bênção. Quando você despreza, você amaldiçoa. Isso significa que isso vai secar na sua vida e vai morrer. Eu quero que as promessas de Deus se multipliquem e floresçam na minha vida. Então eu atribuo valor a elas. É promessa de Deus, eu creio. Meus filhos são ungidos do Senhor, eles já conhecem o Senhor, são ensinados do Senhor. A minha casa é abençoada, a minha esposa é abençoada, ela é como videira frutífera, meus filhos como rebentos da oliveira. Eu sou abençoado, é assim que eu vejo e é isso que eu dou peso. Mas significa que não há problemas na minha casa? Claro, há problemas, em toda casa há problemas, mas eu não dou peso para eles. Eu não atribuo valor a eles. A minha casa é abençoada. Essa igreja também tem problemas? Tem. As células têm problemas? Tem. Tem pastores que aprontam, tem líderes que aprontam, tem irmãos que aprontam. Aprontamento é uma coisa comum demais no meio de nós. Mas você não me vê aqui falando de aprontamento. Quando eu venho aqui, eu venho para ver como essa igreja é maravilhosa. Quanto esses irmãos são generosos. Eu dou peso ao positivo, eu dou peso às virtudes, eu dou peso a essa realidade. Essa igreja vai experimentar o mover de Deus, avivamento.
que está prestes a explodir na sua vida. Você não está querendo ser realista. Eu gosto de andar com gente realista. Não, querido, é tudo realidade. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. É tudo realidade. Deus gosta quando você escolhe a positiva. Mude a sua postura hoje. Comece a falar outras coisas do seu marido. Comece a falar outras coisas da sua esposa. Você não tem que inventar, não. Ela tem virtudes. A realidade é sempre assim, dupla. Entendeu? Mas mesmo que ela não tiver, faz como Josué e Caleb. O Senhor é conosco. Vai nos dar a vitória. A terra vai manar leite e mel mesmo. Mas acredite em mim. Dê atenção aos seus pais. Não os trate com desprezo. Dê atenção aos seus filhos. Você que é avô, que é avó, cumpre a sua função de avô e avó para abençoar, mas você abençoa dando atenção, olhando nos olhos. Conta para mim a história, o que tá te deixando você tão aflito, ou então por que você tá rindo tanto? As histórias são triviais, são infantis, mas eu não tô colecionando histórias, eu tô abençoando meus netos. Abençoe também, abençoe seus filhos, abençoe sua célula. Resolva ver a realidade certa que Deus quer que você veja na sua célula. Minha célula é abençoada, aqueles irmãos são presentes de Deus. Resolva olhar para o pastor que vos fala. Eu falo coisas boas do meu pastor. Quanto mais você fala, mais multiplica coisas boas em mim. Agora, eu quero te dizer que eu tenho outra realidade? Tenho! A realidade do lado oculto da força. Mas eu não quero ver o lado oculto. Eu quero ver onde o sol bate. E onde o sol da justiça bate, as virtudes, meu querido, aparecem. As virtudes de Deus aparecem. Resolva olhar com olhos bons e você vai ver multiplicando na sua vida. Eu quero declarar hoje que a partir de agora você vai calar para o diabo. As obras do diabo, você vai fazer pouco caso. Você pode diminuir. Não é esse poder todo não, o diabo não consegue, não. Muito engraçado, um irmão um dia veio me contar algumas coisas que ele leu num livro. Ele diz, pastor, o livro diz que o demônio atravessou a parede. Eu falei, mentira. Lá fala que ele fez acontecer não sei o que. Eu falo, eu não acredito de jeito nenhum. Ele fala, você não crê em nada. Eu só creio no poder de Deus. No poder do diabo eu não acredito. Acho que é tudo invenção e mentira. Mas você não assistiu aquele filme? A menina deu uma volta no pescoço? Tudo mentira. O diabo não tem aquele poder. O diabo é tão desprezível que você não tem que nem conhecê-lo. Basta dizê-lo, sai. Você não tem que nem saber o nome dele, basta você dizer sai. E ele não tem que ser alguém cheio, alguém grande, conhecedor. Não, pode ser seu filho, menino, pequeno. Isso aconteceu na nossa célula uma vez, anos atrás. Manifestou um demônio e às vezes o demoniado, quando manifestam, sai correndo. Por isso, quando eu vou orar com alguém que eu acho que está endemoniado, eu tranco a porta, porque eu já passei da idade de correr atrás do demônio. E aí, o que aconteceu? Os irmãos estavam na célula, começou a orar, manifestou o demônio, pá! E o demônio, eles estavam reunidos mais no quintal, saiu correndo e as crianças estavam na garagem. Uma criancinha de 10 anos de idade ergueu a mão e falou para ele, sai em nome de Jesus. O demoniado caiu para trás, criança de 10 anos, isso aconteceu, eu estou te contando a presença do Espírito. Então, eu quero declarar que a partir de hoje você vai menosprezar, tratar com menos importância. Você não vai dar peso às obras do diabo. E por causa disso, ela vai diminuir e vai secar. Porque você está amaldiçoando. Mas a partir de hoje você decide olhar como Josué e Caleb. Você vai dar peso às promessas de Deus, às bênçãos de Deus, às virtudes da sua casa, as virtudes da sua igreja. Quanto mais peso você der, mais você vai abençoar. E quanto mais você abençoar, mais vai crescer e vai multiplicar na sua vida. Eu declaro que é assim que hoje, em nome de Jesus, quem crê, quem recebe,
Fique em pé de onde você está. Aleluia. Nós vamos embora nesse mesmo espírito, nessa mesma fé. Você está com o seu cônjuge aí? Passa a mão no ombro dele, assim, um abraço gostoso. Pode dar uma bitoquinha nele. Pergunta para ele, você aprendeu alguma coisa hoje? Aprendeu alguma coisa hoje? Eu acabei de contar o segredo para multiplicar o prazer na sua casa. Sua intimidade sexual, vai explodir. Porque o louvor aumenta o desfrute. Quanto mais se elogia, maior vai ser o seu prazer. Você crê nisso? Vamos orar? Erga sua mão direita para o céu. Diga, Senhor Jesus, abre o meu entendimento. Livra-me, Senhor, de dar peso ao que é negativo, ao que é obstáculo, aquilo que é problema. Diga, eu resolvo no meu coração desprezar, ignorar, porque fazendo assim vai diminuir e vai secar na minha vida. Diga hoje, eu sou como Josué e Caleb. Diga, eu dou peso à promessa de Deus na minha vida, na minha casa. Diga, eu vou crescer, eu vou ser frutífero. Diga, eu vou prosperar, serei saudável. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Alguém diga glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa semana. Que o Senhor te livre do mal. Que o Senhor te livre do homem violento e perverso. Te livre do acidente e da enfermidade. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e a sua casa, hoje, para sempre. Em nome de Jesus, vai em paz, querido. Que o Senhor seja contigo. Aleluia.